Pessoal, vamos começar hoje. O nosso tema da aula é vulvaginites e nós vamos conversar sobre esse tema, que é um tema bastante importante na assistência do ginecologista e obstetra. Por que que ele é importante? Porque é a queixa mais frequente na consulta ginecológica, porque proporciona que a mulher tenha uma sintomatologia muito desconfortável. É importante porque ele favorece a penetração de agentes de transmissão sexual, como, por exemplo, o HIV. Toda vez que uma paciente tem uma relação sexual na vigência de uma vulvaginite, ela favorece a penetração de agentes de transmissão sexual. Por exemplo, o HIV, o HPV, e isso mostra uma vulnerabilidade da paciente nesse momento de infecção. Além disso, a vulvaginite, os agentes causadores de vulvaginite, podem ascender ao trato genital superior. E o que nós chamamos de trato genital superior? É tudo que fica acima do orifício interno do colo, ou seja, endométrio, trompas, ovários e cavidade pélvica. Em relação ao trato genital inferior, nós temos então a endocérvice, portanto as endocervicites, a cérvice ou o colo uterino com as cervicites e os processos inflamatórios da vulva e da vagina, que nós chamamos de vulvovaginites. Essa é a flora vaginal normal de uma mulher adulta. Então, vocês observem a riqueza de agentes bacterianos, virais, que fazem parte de uma flora normal e que convivem em equilíbrio, principalmente devido à presença de um pH bastante ácido, que impede a colonização desses agentes, fazendo uma convivência em total equilíbrio no microambiente vaginal. Entretanto, esse conteúdo vaginal, que pode ser fisiológico, em algumas situações, seja por um próprio agente da flora, seja por um agente externo adquirido, ele pode então se tornar um conteúdo patológico. Esse conteúdo patológico, ele pode ser decorrente ou causado por um processo inflamatório de vulva e vagina, que são as vulvaginites, ou então pelas cervicites e endocervicites. E dentre as cervicites e endocervicites, as infecções pelo HPV, pelo gonococo e pela clamídia são as que têm o principal destaque. Entretanto, a nossa aula de hoje ela vai focar nas vulvovaginites. Como é que nós vamos, então, avaliar um conteúdo vaginal para poder diferenciar se ele é fisiológico ou se ele é patológico, visto que essa é uma queixa frequente no consultório, no ambulatório do ginecologista. Não esquecendo nunca a anamnese e o exame ginecológico, o exame da região vulvar e o exame especular. Com esta propedêutica, nós podemos ainda assim ter 50% de erro no nosso diagnóstico, ou seja, achamos que é causado por um agente e é causado por outro. Achamos que é um conteúdo fisiológico e pode ser um conteúdo patológico. Então, o que vem auxiliar o ginecologista ou o médico que faz esse tipo de assistência são os testes diagnósticos. Esses testes são fáceis, são baratos e são rápidos, podendo ser realizados durante a consulta ginecológica e dando resultado imediatamente para o médico que está fazendo a assistência no momento da consulta e aumentando a sensibilidade do diagnóstico para mais de 80% em relação ao agente etiológico. Esses testes diagnósticos são a medida do pH vaginal. Tem várias formas de fazer o pH e vários aparatos, dentre eles a fita do pH. Essa fita de pH ela é específica para o ambiente vaginal, ela tem uma variação menor, até 6, e a gente deve sempre colher o conteúdo vaginal da parede lateral, nunca do fundo de saco, porque no fundo de saco pode ter contaminação com o muco cervical e isso pode alterar o valor do pH. O pH vaginal é ácido, variando de 3,5 a 4,5 ou 3,2 a 4,8, e esse é um teste bastante importante, bastante rápido para diferenciar o fisiológico do patológico.
Ainda podemos fazer o teste das aminas, também chamado de WIF teste. Esse mesmo material colhido do terço médio das paredes laterais é então colocado uma gota de KOH 10% e é possível, na vigência de infecções genitais, observar a liberação de aminas voláteis, a liberação de um odor extremamente desagradável, que é o odor de peixe podre, e que é, então, um teste das aminas, ou um WIF teste positivo. O terceiro teste seria a bacterioscopia do conteúdo vaginal. Essa bacterioscopia ela tem vários métodos de ser realizada, mas nós chamamos a técnica fresco, quando nós usamos o soro fisiológico, a técnica com KOH 10%, e ainda pode ser utilizado o esfregaço corado pelo GRAM, que tem sido considerado padrão ouro para o diagnóstico de vulvovaginite com uma vaginose bacteriana. Então, ao colher o material do terço médio, passar na fitinha do pH e depois colocar numa lâmina e pingar o KOH, nós já fizemos os dois testes, a medida do pH e o WIF teste. Ao colocar a lamínula sobre esse conteúdo com KOH, de um lado da lâmina em uma lâmina e do soro fisiológico em outra lâmina ou do outro lado da lâmina, nós podemos fazer agora, levando ao microscópio, a bacterioscopia do conteúdo vaginal, onde nós vamos procurar agentes patogênicos do trato genital. A técnica com KOH 10%, ela promove a lise celular, por isso que ocorre aquela liberação das aminas voláteis, e ela é ideal para que se procure agentes como a Candida albicans. E, finalmente, eu até destaco uma coloração mais fraca, porque não são testes diagnósticos usados de rotina, as culturas do conteúdo vaginal e o esfregaço corado pelo Papa Nicolau. Quero lembrar que as culturas do conteúdo vaginal devem sempre ser realizadas em meios específicos. Se fizer a cultura de um conteúdo vaginal num meio enriquecido, vários agentes vão ter crescimento, dando um falso resultado de que há uma infecção por aquele agente. Na realidade, se nós lembrarmos o slide do conteúdo vaginal normal, da flora vaginal normal da mulher adulta, nós vimos a riqueza de agentes potencialmente patogênicos e que, num meio enriquecido, eles crescerão. Portanto, para mulheres adultas, as culturas vaginais só têm valor se forem realizadas em meio específico. O outro destaque que nós temos que fazer é em relação ao esfregaço corado pela técnica de Papa Nicolau para o diagnóstico de vulvovaginites. Este exame ele deve ser realizado não para diagnóstico de vulvovaginites, e sim para o rastreio de lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino. Idealmente, numa mulher com vulvovaginite ou com queixa de vulvovaginite, este exame não deveria ser colhido rotineiramente, visto que o próprio processo infeccioso pode reduzir a sensibilidade desse esfregaço para o rastreio das lesões pré-neoplásicas. O conteúdo vaginal fisiológico, ou seja, aquele que não é infeccioso, ele pode ser diagnosticado ou avaliado pelo exame especular, onde nós encontramos um conteúdo de cor clara, ou branco, ou amarelado, ou hialino, um aspecto homogêneo ou levemente grumoso, pelo pH vaginal ácido. O odor é inodoro, mas eu quero lembrá-los que isso é o conteúdo vaginal. Ao longo do dia, ele pode, pela proliferação bacteriana, pela temperatura aumentada e pela umidade vaginal, apresentar um cheiro mais característico. E ele geralmente não se acompanha de lesões ou de hiperemia da vagina e do colo. Para nos certificarmos que isso é realmente um conteúdo vaginal fisiológico, nós podemos aplicar nesta paciente os testes diagnósticos, onde nós vamos observar um pH de 3,2, 3,8 até 4,5. O teste das aminas será negativo e na microscopia, seja com KOH, seja com o soro fisiológico, nós vamos encontrar a ausência
nós vamos observar a ausência de elementos patogênicos. E, com o soro fisiológico, nós vamos observar inúmeros bacilos de Doederlein ou lactobacillus, células epiteliais de descamação e raros polimorfos nucleares. Com esse quadro que eu apresento aqui, nós podemos tranquilizar a nossa paciente que o conteúdo vaginal é fisiológico e que, se a paciente se sente incomodada com esse conteúdo, é muito importante que o médico, o profissional de saúde que está fazendo o atendimento, faça uma adequada orientação, um tratamento educacional, porque não há indicação do uso de qualquer medicamento na vigência desse quadro clínico e esse exame especular com esses resultados dos testes diagnósticos. Portanto, o nosso conteúdo vaginal pode ser fisiológico, que nós acabamos de falar, ou um conteúdo patológico, sendo as vulvaginites e as cervicites. E essas vulvaginites, elas nem sempre são infecciosas. Elas podem ser causadas por agentes irritantes, podem ser alérgicas, podem ser por um excesso de acidez, levando a uma descamação intensa das células epiteliais da parede vaginal, que nós chamamos de vaginite citolítica, ou ainda pode ser uma vulvovaginite ou uma vaginite atrófica. Mas a que nós focaremos hoje na nossa aula são as vulvaginites infecciosas, destacando as três principais, que são a vaginose bacteriana, a candidíase vaginal e a tricomoníase. A primeira delas, a candidíase vaginal, nós sabemos que a cândida ela tem a forma comensal, acometendo 10 a 20% de mulheres não grávidas saudáveis e até 30 a 50% das gestantes. Essa infecção, como ela é extremamente dependente da imunidade mediada por células, ela é bastante frequente em mulheres imunodeprimidas, especialmente as portadoras do vírus da imunodeficiência humana. Esse fungo é um fungo presente na natureza, ele se reproduz por brotamento, apresenta duas formas, é dimórfico, sendo as leveduras e as pseudohifas, e nos humanos, ele pode estar presente na forma comensal, na orofaringe, no trato gastrointestinal, na vagina e na própria pele. Fatores que são predisponentes a que a mulher desenvolva uma infecção por cândida. A própria gravidez, onde nós temos um aumento da temperatura vaginal, o aumento da umidade e principalmente por piora da acidez vaginal. A grávida, ela tem o pH ainda mais baixo do conteúdo vaginal. O uso dos anticoncepcionais hormonais orais foi um fator antigamente associado ao desenvolvimento da candidíase, principalmente os de alta dosagem, o que hoje já não é mais observado. O diabetes, os antibióticos ou imunossupressores, roupas justas que não permitem a ventilação adequada e o uso de absorventes, duchas vaginais ou a utilização de agentes irritativos. Vale lembrar que a Candida albicans é o principal agente fúngico associado às vulvaginites, sendo isolada em 85 a 90% dos casos. Entretanto, hoje se observa um aumento da participação das espécies de Candida não albicans, dentre elas a Candida tropicalis e a Candida glabrata, que apresentam algumas diferenças, principalmente em relação ao tratamento. Em relação ao quadro clínico da candidíase, é a nossa paciente que queixa de um prurido vulvaginal, ela queixa de coceira, ela queixa em geral de corrimento, que é branco, espesso, inodoro e geralmente grumoso. E muitas vezes a gente pode observar ao exame da vulva e ao exame especular que há escoriações, edema e eritema vulvar. A paciente com candidíase também pode se queixar de ardor urinário, e esse ardor urinário pode estar associado a essas próprias lesões vulvares que, ao urinar a urina ácida
molha essa região e causa esse desconforto, ou também pode ser devido a uma infecção urinária, a uma uretrite, a uma cistite, visto que as vulvaginites predispõem a infecções do trato urinário. Aqui, então, nós temos vários quadros, né, de uma vulvite por cândida, uma vulvovaginite por cândida, mostrando as características que eu acabei de descrever a vocês. Em relação ao quadro laboratorial da candidíase, nós vamos seguir o roteiro dos nossos testes diagnósticos. Então, observem que o pH na candidíase é um pH ácido, é um pH abaixo de 4,5. Neste caso, na candidíase vaginal, nós observamos que o pH ácido não é um fator de proteção, e sim um fator de ajuda, de predisposição à colonização por cândida, porque os fungos crescem bem em meio ácido. No teste das aminas, o IF teste, nós não encontramos a liberação de aminas voláteis, que são as causadoras do odor de peixe podre. Então, na candidíase, o teste das aminas é negativo. A bacterioscopia, o material colocado na lâmina pela técnica fresco, com soro fisiológico e com KOH, ele nos mostra, no caso da primeira figura, vocês observam a lâmina, a fotografia de uma lâmina, onde nós tínhamos o conteúdo vaginal, foi então colocado o KOH, não se observam mais células, porque ocorreu a lise celular, ficando muito mais evidente a presença das pseudohifas. Então, o KOH, a bacterioscopia com KOH, ela facilita muito o diagnóstico para a candidíase, certo? E nesta segunda figura, nós temos, então, a coloração de Papa Nicolau, que nós já descrevemos que não é o ideal, onde vocês podem ver a pseudohifa começando a se formar, o brotamento da cândida, que está iniciando a sua colonização, e aqui esses pequenos bastões, que são os bacilos de Döderlein. E ainda a coloração pelo GRAM, que é a terceira figura, onde vocês observam, então, através dessa coloração, a visualização das pseudohifas. Então, resumidamente, o pH da candidíase é ácido, o teste das aminas é negativo, a bacterioscopia, o ideal é a realização da técnica fresco com KOH, onde vocês fazem a visualização adequada das pseudohifas, porque ocorre a lise das células. As outras técnicas, que são o GRAM, a cultura, que é pedida, então, em meio específico, Saburro ou Nickerson, tá? E Papa Nicolau, não são indicados rotineiramente para o diagnóstico da candidíase. A candidíase, ela pode ser classificada em simples ou não complicada, e ela pode ser classificada em complicada. Eu coloco o ou aqui, porque para fazer o diagnóstico de uma candidíase complicada, eu não preciso ter todos essas características. Eu posso ter esta, ou esta, ou esta. Então, nós vamos um a um. Como são os episódios de candidíase na simples ou não complicada? É aquela paciente que tem episódios ocasionais, geralmente um episódio ao ano de candidíase. E como que é o episódio do processo de vulvaginite na paciente com candidíase complicada? É aquela paciente que vem ao consultório reclamando que ela tem várias vezes ao ano. Algumas pacientes falam que tem todo mês candidíase. Então, são episódios recorrentes, mais que 3 episódios ao ano. Como são os sinais e sintomas de uma paciente com candidíase simples ou não complicada? São leves, né? A paciente sente coceira, ela está incomodada, mas não é um sintoma que não permite que ela ou trabalhe, ou vá à escola, ou vá às suas atividades. E para a candidíase complicada, ela pode ser recorrente, ou ela pode ter sinais e sintomas exuberantes. É aquela paciente que está com a vulva bastante demasiada, com
intenso prurido, que não conseguem, muitas vezes, desenvolver adequadamente suas atividades. Como é a resposta imune das mulheres que têm candidíase simples ou não complicada? Geralmente, isso ocorre em mulheres saudáveis, com uma resposta imune considerada, do ponto de vista geral, adequada. E para as pacientes com candidíase complicada, geralmente uma resposta imune inadequada. Ela é muito frequente em pacientes imunodeprimidas, em pacientes gestantes, em pacientes depressivas, em pacientes diabéticas, em pacientes com outras doenças autoimunes. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma dessas doenças ou que é gestante, eu digo, isto é uma candidíase complicada, mesmo que os sintomas sejam, por exemplo, leves, tá? Em relação ao agente, normalmente as candidíases simples são causadas por Candida albicans e as complicadas podem estar associadas às não albicans, tropicalis ou glabrata. Se eu faço a bacterioscopia com KOH 10%, normalmente encontro pseudohifas nas candidíases simples. E na complicada, como ela não é causada pela Candida albicans, vocês podem encontrar simplesmente os blastosporos, ou seja, os brotos da Cândida. Em relação à resposta ao tratamento da candidíase simples ou não complicada, em geral é boa, responde bem aos tratamentos habituais. E em relação à candidíase complicada, ela pode ter uma resposta ruim aos tratamentos habituais. Como regra geral, se recomenda que para tratamento da candidíase simples ou não complicada, você possa usar a via oral ou a via vaginal. Entretanto, ao tratar uma candidíase complicada, você sempre deveria pensar em iniciar esse tratamento com a via oral, porque, em geral, os sintomas locais são tão exuberantes que a paciente pode ter uma piora dos sintomas locais na vigência de um uso de um creme ou de um óvulo vaginal. Então, a diferença entre a candidíase simples ou não complicada e a complicada é que eu tenho, nas simples, mulheres saudáveis, sintomas leves, episódios ocasionais causados por Candida albicans, que eu vejo pseudohifas na bacterioscopia e que respondem bem ao tratamento, seja ele via oral ou via vaginal. Na paciente com uma candidíase complicada, é aquela que ela pode ser recorrente, ou os sintomas são exuberantes, ou a resposta imune é inadequada, ou o agente é não albicans, eu não encontro normalmente pseudohifas na bacterioscopia, a resposta ao tratamento pode ser pobre e, em geral, eu inicio com o tratamento via oral. Eu não preciso ter todos esses fatores, eu posso ter um ou outro fator para considerar complicada. O tratamento da candidíase complicada é recomendado que ele seja mais prolongado, se evita as doses únicas, sistêmico e, em geral, associado a antifúngicos, anti-inflamatórios e antihistamínicos pela intensa reação inflamatória e alérgica local que a candidíase causa. E ainda, nesse caso, tem sido proposto por um grande número de autores o tratamento profilático com antifúngicos durante 6 meses. As orientações gerais para o tratamento da Cândida, para todas elas, seja complicada ou não complicada. Os cuidados de higiene genital, então, sempre fazer a sua higiene de frente para trás, ou seja, do sentido vagina-ânus, nunca ânus-vagina, sempre se lavar após evacuar, sempre se lavar após relações sexuais. Evitar o uso de substâncias irritantes como absorventes diários, sabonetes coloridos e cheirosos, desodorantes íntimos, evitar roupas muito justas que não permitam uma aeração ou que sejam sintéticas. Ainda, o tratamento e o controle dos fatores predisponentes, ou seja, se a paciente é diabética, controlar o diabetes, se ela está imunodeprimida, tentar melhorar o sistema imune dessa paciente. E isso facilita a resposta ao tratamento da Cândida.
Há algumas diferenças entre o tratamento da paciente não grávida e da paciente grávida. A paciente não grávida, ela pode ser tratada com via oral, com via oral e via vaginal, depende muito da candidíase ser simples ou complicada. Entretanto, a paciente grávida, nós já vimos que ela se trata de uma candidíase complicada. Mas, nesse grupo de pacientes, a recomendação atual é que seja usada apenas a via vaginal. Na rede, o que nós temos é o miconazol, via vaginal, que na paciente grávida deve ser mantido por 10 a 14 dias. A candidíase não é considerada uma doença de transmissão sexual. Portanto, para a paciente para o parceiro da paciente com diagnóstico de candidíase, não é recomendado o tratamento, mesmo que ela seja uma vulvaginite por cândida recorrente. O tratamento do parceiro só está recomendado nos casos em que ele relata ou apresenta sintomas que geralmente são de prurido na região da glande. Quais são as opções terapêuticas que nós temos? Via vaginal, isoconazol, seja creme ou óvulos, miconazol, clotrimazol, fenticonazol e butoconazol. Variam em termos de duração, de 7 noites até o último, que é o butoconazol, que é uma duração menor, 3 noites. Tá? E o tratamento sistêmico são os triazólicos, que nós temos no mercado o fluconazol de 150 mg, que é via oral dose única, ou o itraconazol, que é 100 mg, via oral, 2 comprimidos de 12 em 12 horas, totalizando 4 comprimidos. Portanto, se eu estou diante de uma paciente com candidíase simples, eu posso prescrever para ela ou o tópico, ou o fluconazol ou o itraconazol via oral. E, em geral, as pacientes preferem a via oral à via vaginal. Entretanto, se eu estiver diante de uma candidíase complicada, ou seja, aquela paciente que se encaixa naqueles critérios anteriormente descritos, salvo se ela for gestante, eu dou início ao tratamento via oral, primeiro com antifúngicos, o itraconazol. Depois, terminado o antifúngico, eu associo por 5 a 7 dias antihistamínicos e anti-inflamatórios. E muitas vezes eu posso ter que ainda fazer ou faço o tratamento profilático de 6 meses com a via oral. Passamos agora à segunda vulvaginite, que nós chamamos de vaginose bacteriana, que no nosso meio é a vulvaginite mais frequente. Mais uma vez, estamos diante de uma vaginite, uma vulvaginite que não é uma DST, não é uma doença de transmissão sexual. E ela se deve ao desequilíbrio do ecossistema vaginal. Lembram aquela primeira slide que eu mostrei, com aquele amplo número de micro-organismos que fazem parte da flora vaginal da mulher adulta normal? Então, por algum motivo, aquele ecossistema se desequilibra e um daqueles agentes que é potencialmente patogênico vai colonizar a vagina, levando a um processo infeccioso. Vários são os agentes etiológicos envolvidos na vaginose bacteriana. Os anaeróbios, bacteroides, prevotella, eubacterium, mobiluncos, peptostreptococcus, e os anaeróbios facultativos. Vocês já devem ter ouvido falar da Gardnerella, Mycoplasma, Ureaplasma e Porfiromonas. Algum desses agentes, ocorrendo a redução do bacilo de Dodderlein, que é o agente protetor da vagina, é esse lactobacillus ou bacilo de Dodderlein que vai transformar o glicogênio que existe nas células descamadas do conteúdo vaginal em ácido lático, acidificando a vagina, que tem um pH de 3,5 a 4,5, e fazendo com que esses agentes potencialmente patogênicos convivam em equilíbrio e harmonia. E aí, com a redução dos lactobacilos, ocorre uma elevação do pH e perda da proteção vaginal,
e colonização desses agentes. Então, esse é o mecanismo do desequilíbrio do ecossistema vaginal presente na vaginose bacteriana. Reduz os bacilos de Dodderlein, elevação do pH, que fica menos ácido, e colonização, acima de 100 vezes, de algum desses micro-organismos que são os anaeróbios ou anaeróbios facultativos. O que a paciente com vaginose bacteriana queixa ao médico? Essa paciente ela vai queixar de corrimento. Esse corrimento que é o que incomoda a paciente, ele tem odor de podre e geralmente a paciente, quando tem uma relação vaginal em que ocorre o ejaculado na cavidade vaginal, a paciente reclama que esse odor piora depois dessa relação sexual. Ou também piora no período menstrual. Por que isso acontece? Porque, na realidade, funciona como um teste de UIF ao vivo. O pH do ejaculado e do sangue menstrual, ele é alcalino, funcionando como funciona o KOH. Faz a lise celular e ocorre a liberação das aminas voláteis. Ocasionalmente, a nossa paciente pode ter sintomas associados, mas prestem atenção que vocês não observam uma hiperemia importante do introito, fissuras, porque, na realidade, a reação inflamatória da vaginose bacteriana, ela é pobre. Então, a paciente, normalmente, ela pode ter poucos sintomas associados, além do corrimento e do cheiro, tipo prurido, dor na relação, sintomas urinários, e, em alguns casos, a paciente até pode ser oligossintomática em mais aproximadamente metade dos casos. Seguindo o nosso roteiro do quadro laboratorial dos testes diagnósticos. Aqui, gente, nós perdemos o principal fator de proteção da vagina, que é o pH ácido. Portanto, o pH na paciente que tem vaginose bacteriana, que é o material colhido do terço médio das paredes vaginais laterais, vai estar acima de 4,5. Vejam que a fitinha do pH, nesse caso, ao invés de laranja, ela fica verde, que é um pH menos ácido. Essa paciente, ela tem esses agentes anaeróbios ou anaeróbios facultativos aderidos nas células vaginais, aderidos na superfície, não são bactérias intracelulares, elas estão na superfície das células. Então, quando eu pingo o KOH, eu faço o teste das aminas ou teste UIF e imediatamente ocorre a lise da célula epitelial e também a lise das bactérias que estão fazendo essa infecção, que estão colonizando a vagina. E ocorre a liberação das aminas voláteis. O nome dessas aminas voláteis estão bem compatíveis com o odor que se sente, que se chamam putrescina, cadaverina e trimetilamina. E a nossa paciente traduz isso como um cheiro de peixe podre. Portanto, além de o pH menos ácido, o teste das aminas, ou IF teste na vaginose bacteriana, é positivo. Aqui, quando eu pingo o KOH, eu liso a célula. Então, eu vou ter dificuldade de ver as células que eu chamo de clucells. Essas clucells aqui, com soro fisiológico, e aqui na coloração do Papa Nicolau, são melhor vistas pela técnica fresco com o soro fisiológico. Então, o que eu observo numa paciente que tem uma infecção vaginal por um dos agentes causadores da vaginose bacteriana? Eu observo células epiteliais recobertas por cocobacilos. A impressão que a gente tem é que jogaram uma areia em cima da célula, porque as bactérias estão aderidas na superfície, facilmente também visualizadas aqui na coloração do Papa Nicolau. E a gente observa poucos bacilos de Dodderlein. Então, nós chamamos essas células de clucells, né? E a coloração pelo GRAM é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da vaginose bacteriana. E é aqui que eu mostro ela para vocês. Vejam como é mais fácil observar o diagnóstico pela bacterioscopia da coloração do GRAM do que até mesmo em relação à coloração pelo Papa Nicolau. São essas células epiteliais com inúmeros cocobacilos aderidos à sua superfície que nós chamamos de clucells, que são facilmente visualizadas com o soro fisiológico ou pela coloração do GRAM.
Como que eu digo, então? Toda paciente que tiver corrimento, toda paciente que tiver Klucel, eu chamo de vaginose bacteriana, parte delas tem poucos sintomas ou até são assintomáticas. Quem deve receber o diagnóstico de vaginose bacteriana? Então, esses autores, em 1983, elaboraram os chamados critérios de Ansel. O que eles falaram? Que existem 4 critérios para que a gente diga que está diante de um quadro diagnóstico de vaginose bacteriana. Primeiro, a paciente tem uma queixa de corrimento homogêneo, acinzentado e que tem cheiro. O pH deste conteúdo é maior que 4,5. O teste das aminas, o IF teste, é positivo. E a técnica fresco, ou seja, quando eu coloco o material na lâmina e pingo o soro fisiológico IEO-KOH, no soro fisiológico eu observo Klucels e redução dos bacilos de Döderlein. Então, vejam só, vocês podem dizer, mas onde eu estou não tem a fita do pH. Ou onde eu estou não tem o microscópio. Né? Eu diria que, primeiro, para trabalhar adequadamente, melhorar a sensibilidade do diagnóstico, eu preciso ter esse aparato diagnóstico. Mas se você não tiver todos, o Ansel e os seus colaboradores disseram que não precisam os 4 critérios para dizer que é vaginose bacteriana. Bastam 3 critérios. Então, se a paciente tem um corrimento e eu não tenho a fita do pH, mas eu faço o IF teste, ele é positivo e a técnica fresco tem Klucels, basta para eu dizer que essa paciente tem vaginose bacteriana. Então, Ansel fala que os 4 critérios são corrimento, alteração do pH, teste das aminas, técnica fresco. E que eu preciso 3 destes critérios para dizer que estamos diante de um quadro de vaginose bacteriana. Entretanto, o padrão ouro para o diagnóstico de vaginose bacteriana, embora estudos bastante recentes mostrem uma adequada correlação entre o critério de Ansel e o score de Nugent, é a coloração pelo GRAM. Essa coloração pelo GRAM, ela divide a flora vaginal numa flora vaginal normal, divide a flora vaginal intermediária ou diagnóstico de vaginose. Por quê? O que eles fazem é, observem nas figuras A e B, onde nós temos as células epiteliais e inúmeros bacilos de Döderlein, que são considerados bastante adequados. Eu sempre olho essa foto e parece o Albran, que é uma fibra utilizada muito para a regularização do trato digestivo intestinal, mostrando que inúmeros bacilos de Döderlein, poucos polimorfos nucleares, e isso no A e B é chamado de uma flora vaginal normal. Se vocês prestarem atenção nas figuras C e D, vocês observam que ainda nós temos alguns bacilos, que nós temos cocobacilos, mas que eles já são diferentes daqueles das figuras A e B. São mais curtos, são menores, e esses já não são considerados os melhores bacilos de Döderlein, os produtores das substâncias protetoras da vagina, como o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, a C e a D é considerada uma flora vaginal intermediária. Agora, observem a E e a F, que são as Klucels, ou seja, as células epiteliais, poucos lactobacilos e inúmeras bactérias, cocobacilos, aderidos na superfície celular. A E e a F seriam, então, consideradas a vaginose bacteriana. Como eu trato a vaginose bacteriana? Metronidazol. Metronidazol, nas suas diferentes possibilidades posológicas. Nós podemos usar 400 mg via oral, de 12 em 12 horas, 7 dias. Entretanto, na rede pública, nós não temos o metronidazol de 400, nós temos o de 250. Então, nós podemos usar via oral 8 em 8 horas, 7 dias, ou 500, 2 comprimidos via oral de 12 em 12 horas, 7 dias. Ainda, nós não temos do Brasil, mas é possível usar 2 gramas via oral de metronidazol, dose única, que seriam 8 comprimidos, ficando um pouco difícil do paciente
ingerir. Por que essas variações na posologia? Porque o ideal, gente, quando a gente trata o paciente, é que seja a menor dose eficaz no menor tempo possível. Entretanto, aqui se dá preferência ao tratamento mais prolongado, 7 dias, ou então tinidazol, secnidazol e metronidazol via oral dose única. Algumas vezes vocês podem ter como agente o mobiluncus, que nós vimos lá dentro dos anaeróbios facultativos. E aí a gente pode ter uma falha do tratamento com metronidazol, porque ele responde melhor à ampicilina, tá? O creme vaginal de metronidazol ou tinidazol também tem se mostrado bastante eficaz no tratamento da vaginose bacteriana, especialmente nos estudos direcionados às gestantes. Então, as gestantes vocês podem usar tanto metronidazol via oral, que é classe B do FDA, quanto vocês podem usar o metronidazol ou os outros imidazólicos por creme vaginal 7 dias. Não esquecer que os derivados imidazólicos, o metronidazol, eles podem promover, se associados ao uso do álcool, o efeito antabuse. Então, para os pacientes em uso de metronidazol, se orienta a abstinência alcoólica. E não se trata de uma doença de transmissão sexual. Portanto, não há recomendação com nível de evidência importante para o tratamento do parceiro sexual em pacientes com diagnóstico de vaginose bacteriana. Finalizando as nossas principais vulvaginites infecciosas, nós estamos agora diante de um protozoário, que é o Trichomonas vaginalis. Então, nós estudamos uma infecção fúngica, que é a candidíase, uma infecção bacteriana, que é a vaginose, e agora uma infecção por protozoário, que é a tricomoníase. Esse protozoário, ele é flagelado, ele tem 6 flagelos e uma grande mobilidade. Portanto, ele não acomete, ele não se localiza apenas na vagina. Se vocês encontraram o Trichomonas vaginalis na vagina, que não é um agente da flora, ele vai estar também no canal cervical, nas glândulas acessórias, na uretra e na bexiga. Portanto, com essa afirmação, nós já podemos definir que o tratamento para a tricomoníase deve ser por via oral, para que atinja todos esses locais acometidos pelo protozoário. Promove uma sintomatologia bastante desconfortável, é uma doença de transmissão sexual que frequentemente se associa a outros agentes de transmissão sexual, como gonococo, clamídia, HPV e estreptococo do grupo B, e pode levar ou promover complicações como a doença inflamatória pélvica e a predisposição à infecção pelo HIV. Portanto, se é uma DST, a gente também tem que tratar o parceiro. Então, aqui o quadro clínico é um corrimento bolhoso com odor fétido e que promove uma reação inflamatória importante na vagina e no colo. Se vocês observarem aqui esses pontos hemorrágicos que nós chamamos de colpite focal ou colpite em framboesa, bem característica do corrimento do protozoário que é o Trichomonas. Né? E se nós seguirmos o nosso quadro laboratorial dos testes diagnósticos, nós vamos observar que o nosso pH também é menos ácido, está maior que 4,5. O teste das aminas, gente, não piora com o KOH. Já é um odor fétido, ou seja, ele não tem piora do cheiro como ocorre na vaginose. Por isso que vocês vão ler que o teste das aminas é considerado negativo no Trichomonas vaginalis. Na bacterioscopia, é muito melhor a técnica fresca com o soro fisiológico, onde vocês vão observar na lâmina o Trichomonas se movimentando. A cultura e o Papa Nicolau raramente são utilizados para esse diagnóstico. Como que eu trato? Metronidazol, com a mesma posologia já descrita anteriormente, com a diferença que aqui a gente
sempre prefere a via oral para que atinja pela mobilidade desse agente todos os sítios passíveis de colonização. Lembrar que a gestante com tricomoníase deve ser tratada, assim como seu parceiro, e que o ideal é que no primeiro trimestre a gente pode usar o metronidazol, que é classe B, mas se a paciente ficar insegura, ela pode usar o creme vaginal e aí a via oral a partir do segundo trimestre, a partir de 12 a 14 semanas que passou a fase da embriogênese. O parceiro sempre dar a preferência para a via oral, dose única, para que ele tenha uma boa adesão ao tratamento. Então, aqui nós já falamos, né? O tratamento é metronidazol, a grávida pode usar a via oral e